Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 8 de abril de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também a toda a comunidade pelotense que assiste o programa de TV do SIMP todas as sextas-feiras, aqui ao vivo pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET. O programa de TV do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Lembrando que o programa de TV do SIMP também, além de ser exibido aqui na TVC semanalmente, ao vivo, nós sempre também disponibilizamos a gravação do programa de TV já na semana seguinte a todos aqueles que porventura que desejam rever o nosso programa ou até mesmo quem porventura não tenha TV por assinatura, TV a cabo, mas que disponha de internet. E aí, nesse sentido, ele pode assistir o nosso programa através da semana seguinte, que a gente disponibiliza em todas as nossas mídias eletrônicas, nas quais vamos a elas neste exato momento. Então, primeiramente, a gente divulga aí o nosso site, a página oficial do SIMP, que é o www.simpelotas.com.br. Esse é o site do SIMP. Quando você o acessa, no canto superior esquerdo, ali está sempre disponibilizado o último programa de TV do SIMP, exibido aqui pela TVC, o último que foi exibido ao vivo pela TVC. Então ali você encontra o programa na íntegra. E claro, em se tratando de site, você ali consegue ter diversas informações. Matérias nas quais nós as postamos quase que diariamente, informações dos serviços oferecidos pelo SIMP, não só aqueles que são prestados lá na nossa sede, na nossa própria entidade, bem como os serviços de convênios que são fora da entidade. Também ali você encontra uma relação de outras informações que são pertinentes, como algumas legislações, documentos, o estatuto da entidade, enfim. Esta é a página oficial do SIMP, www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, se você deseja nos enviar uma informação, nos sugerir, criticar, elogiar, enviar um documento em anexo, o e-mail oficial do SIMP é esse aí na sua tela, simp@simpelotas.com.br, é o e-mail oficial da entidade. Também na sequência nós temos o nosso Twitter, para aqueles que desejam seguir os passos da nossa entidade. Lembrando que o SIMP, tão logo publiciza suas matérias em seu site, nós disponibilizamos os links dessas matérias no nosso Twitter. E aí você também pode utilizar essa ferramenta. Então, para aqueles que desejam ser seguidores do SIMP, twitter.com/simpelotas, lá também você tem esses links que lhe darão acesso diretamente às nossas postagens, às nossas matérias. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, o site do YouTube, onde lá temos o nosso grande acervo audiovisual. Então, no youtube.com/simpelotas, você encontrará todos os vídeos dos programas de TV que o SIMP já os apresentou aqui na TVC. Nós temos aqui o nosso programa há mais de 8 anos. Então, você acessando youtube.com/simpelotas, que é o canal de vídeos, você encontra de forma do programa mais atual ao mais antigo, todos encontram-se ali. Além disso, também tem imagens de assembleias, de mobilizações, de festividades do SIMP. Você encontrará também outros vídeos, não somente os relativos ao nosso programa de TV. Então, youtube.com/simpelotas é o nosso canal de vídeos. E também temos uma ferramenta amplamente utilizada, que é o nosso Facebook. O SIMP possui uma fanpage lá no Facebook, onde você nos encontra por SIMP Pelotas.
Então, digitando Simp Pelotas no Facebook, você acessará lá a nossa fanpage. Lá diariamente, praticamente, nós postamos matérias e informações pertinentes à categoria dos municipários, dos servidores públicos da Prefeitura de Pelotas. E também, ali como é aberto, você pode sugerir, criticar, compartilhar, curtir todas as nossas postagens. Fique à vontade também para usar esta ferramenta. E lembrando que aqui no nosso programa de TV também temos a interatividade. Então, ao vivo, durante toda a nossa programação, até às 20 horas, você, através do número que encontra aí no rodapé do seu televisor, o 9122-8820, você pode participar conosco ao vivo através de duas maneiras. Ou você pode nos enviar a sua mensagem de texto, o famoso SMS ou torpedo, também da mesma forma questionando, sugerindo, criticando, elogiando, enfim. E pelo mesmo número também você pode, via WhatsApp, participar conosco ao vivo, pois estamos online. Então, ao longo de todo o nosso programa, através do número 9122-8820, você poderá interagir conosco, que para nós é uma imensa satisfação poder ler a sua mensagem, poder, ao longo aqui do programa, compartilhá-la com os outros telespectadores. Lembrando que o nosso programa, embora voltado aos servidores públicos municipais da Prefeitura, também é de interesse da comunidade pelotense. Não só para aqueles que assistem a programação aqui em geral da TVC, mas por todos serem munícipes, contribuintes e todos, direta ou indiretamente, recebem a prestação do serviço público da Prefeitura através de seus servidores. Servidores estes que são representados pelo SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Bom, pessoal, lembrando a vocês que hoje no nosso programa nós temos 5 vídeos para apresentá-los e, como é tradicional nosso aqui, da cara do nosso programa, a gente sempre tenta atualizar tudo aquilo que ocorreu, ou parte de tudo que ocorreu desde a última sexta-feira, quando houve a apresentação aqui do programa ao vivo, e tentamos atualizar tudo o que é possível para trazê-los na próxima sexta, quando tem o programa vigente. Então a gente sempre tenta agendar esse intervalo aí de 7 dias, de uma semana, a gente sempre tenta atualizar, na verdade, esse intervalo dos últimos 7 dias para mantê-los informados, demonstrar através de imagens um pouco do registro das atividades desenvolvidas em tal período. E o SIMP, como sempre, sendo um sindicato atuante, praticamente todas as semanas vocês vão assistirem, verificarem que estaremos sempre trazendo imagens a vocês, vídeos comprovando um pouco do nosso trabalho. E que, na verdade, são vídeos que traduzem não meramente o trabalho, e sim as consequências daquilo que estamos trazendo para vocês, repercussões futuras que traremos, seja quando isso é para registrar reuniões, que houve algum tipo de deliberação do segmento, algum compromisso possivelmente de algum membro do executivo que ensejará uma ação futura. Então a gente sempre lembra os nossos telespectadores, principalmente os municipários, nesse sentido, né? O objetivo é a gente sempre tentar encaminhar as soluções, buscar as soluções para os problemas que atingem os servidores e também pela luta, manutenção intransigente dos direitos destes servidores, que muitas vezes são atingidos, esses direitos. Então, nós aqui com bastante tranquilidade, ao longo do programa, estaremos tratando com vocês tudo o que ocorreu nos últimos 7 dias. Só para fazer um pouquinho a lembrança daquilo que nós falamos no programa passado, no programa último de sexta-feira, tão logo teve a aprovação em Assembleia Geral dos Municipários da proposta do prefeito. A Assembleia foi quarta-feira lá da semana passada. Então, sexta-feira a gente fez o programa aqui de TV, trouxemos as imagens da referida Assembleia e na oportunidade a gente discutiu um pouco que a aceitação da categoria não era de satisfação.
muito menos de que aquilo lhes agradou. Na verdade, tivemos, na verdade, porque já passou, mas naquela oportunidade tínhamos o prazo eleitoral. Então, quando há eleições e naquele período nós temos conflitando a nossa negociação salarial, a database, nós, através da lei orgânica municipal, lá consta a previsão de que a database, a revisão anual de reajuste de servidores da prefeitura, essa database ela é fixada no mês de maio. É o mês previsto em lei para anualmente debatermos sobre essas questões econômicas e salariais, fazer essas revisões junto ao executivo. Pois bem, só que em anos eleitorais, isto tem que se dar 6 meses antes do pleito. Isso é previsão de legislação eleitoral no que tange a legislações que versem sobre remuneração de pessoal, reajuste salarial. E no caso, como este ano é ano de eleições municipais, nós tínhamos como prazo limitador até este último domingo, dia 3 de abril, para projetos de lei nessa ordem de reajustes, de remuneração de pessoal, serem discutidos, votados, consequentemente aprovados e publicados obrigatoriamente no dia 4 de abril, a última segunda-feira. Então, neste último domingo, que era o prazo máximo para as discussões em plenário lá do Legislativo, no caso da nossa Câmara Municipal de Vereadores, tais projetos tinham que ser analisados pelas comissões, Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, além de analisados os projetos em tais comissões, depois passavam pelas votações em plenário. Isso é o rito tradicional, normal e com previsão regimental do Poder Legislativo. O que aconteceu? Quando nós tivemos o programa aqui, sexta-feira, nós havíamos dado a informação para vocês que, passada a Assembleia, o Executivo já tinha a informação da aprovação da categoria, daquela proposta minimalista de reajuste, oferecer o índice da inflação parcelado em 3 vezes e ainda por cima 0 no Vale Alimentação do exercício de 2016, deste ano. Naquele sentido, esta proposta não tínhamos tempo mais para tentar discutir, negociar, até porque a gente repetiu isso no programa passado. O governo municipal ele não negocia, ele dialoga, é diferente. Negociação parte da premissa que ambas as partes que discutem, uma cederá um pouco, a outra também, para que se chegue num acordo, numa determinação. Isso é o ato de negociar. E nesses 4 anos de gestão Eduardo Leite, o que sempre houve não foi negociação, e sim diálogo. Diálogo para receber a direção do SIMP, diálogo para receber a comissão de negociação quando é estabelecida nas assembleias. Mas por que a gente ratifica que não há negociação? Porque quando se monta a pauta de reivindicações e esta é protocolada, apresentada ao Executivo, sempre quando vem a resposta por escrito do Executivo, daquele documento respondido por escrito, nós sempre procuramos ter, no mínimo, uma rodada de negociação com a representação para tal reunião, através da direção do SIMP e dos servidores que se dispõem a compor a comissão de negociação. Pois bem, então quando ocorre isto, todavia que a gente se dirige ao Paço Municipal e todos sentam-se em volta àquela grande mesa para discutir, tentar avançar em algum item com o prefeito e com os seus membros do Executivo, nós nunca conseguimos avançar em nenhum dos pontos indicados ali. A prefeitura não muda, a prefeitura não avança, não muda praticamente uma vírgula. Então isso prova que não há negociação. Nesses 4 anos de gestão, o 4º ano em curso, obviamente, mas nesses mais de 3 anos de gestão, na verdade o que sempre houve foi o diálogo, mas nunca houve negociação, porque a gente já sabe que daquela resposta que vem por escrito da prefeitura,
não há possibilidade praticamente de tentar avançar, mesmo que nós tenhamos critérios técnicos, demonstrando muitas vezes que há recursos. Em outros pontos de pauta não se tratam nem necessariamente de recursos, obviamente, ou a curto e médio prazo, são outros elementos que muitas vezes nós solicitamos que a Prefeitura agendasse reuniões específicas pós-database, que se reunisse conosco para debatermos alguns assuntos que são constantes da pauta da database, e isso nunca ocorreu. O ano passado mesmo, todos os itens que não precisavam ser resolvidos no período de database, a todos estes apontamos ao prefeito a possibilidade de nós nos sentarmos, discutirmos sobre cada item daqueles. E o prefeito respondeu por escrito, se comprometeu o ano passado de discutir todos aqueles elementos. Nós passamos o ano passado inteiro mandando ofício, mensalmente para a prefeitura, cobrando a reunião sobre o assunto A, sobre o assunto B, sobre o assunto C. A prefeitura sequer se prestou para nos responder. Ela simplesmente não respondeu os nossos ofícios, não agendou reunião alguma, e isso para nós é um tremendo desrespeito, na verdade, desconsideração. Porque toda vez que alguma pasta, alguma secretaria em específico, o próprio Poder Executivo nos manda um ofício questionando ou apontando alguma coisa, ninguém deles ficam sem uma resposta do SINP. Pode ser qualquer representação, seja das autarquias, das empresas públicas, seja os órgãos componentes da administração direta, qualquer um que nos mandar ofício e que demande, que precise de uma confirmação, de um retorno de uma posição, o SINP responde a todos, por questão de respeito, por questão de cumprir com o seu papel de esclarecer, de informar. Pena que a recíproca não é verdadeira. A prefeitura infelizmente não age assim, desde o seu poder executivo, vinculado ao gabinete do prefeito, e em algumas secretarias. Eu digo em algumas secretarias porque algumas têm características de nos responder até mais rápido, né? Sempre foi uma característica da Secretaria de Justiça Social, seja quando era figura da secretária Clésis e na última gestão agora do recente secretário Thiago Bintin, que já se licenciou. Uma outra secretaria que tem característica de responder aos ofícios do SINP, praticamente quase todos eles, e com uma certa rapidez, é a Secretaria de Saúde, através da secretária Rita Bergman, mas já outras secretarias, como a gestão administrativa e financeira do secretário Cruz, responde alguma coisa ou outra. Tem muitos ofícios nossos mandados que sequer até hoje foram respondidos. Secretaria de Educação é minoria a quantidade de respostas que ela nos remete aos nossos questionamentos. Nós temos muitos ofícios na Secretaria de Educação que até hoje não foram respondidos, né? Secretaria de Trânsito também é uma dificuldade para a gente ter uma resposta através do secretário Montanelli. Agora recentemente já mandamos um segundo ofício reiterando o primeiro e sequer nos respondem, né? Então se torna bastante complicado a prefeitura querer exigir também às vezes algum tipo de diálogo, ou nos criticar porque a gente publicizou, porque a gente denunciou aqui na TV, ou no jornal, ou nas nossas mídias eletrônicas o nosso trabalho, ou aquilo que a prefeitura deixou de fazer, mas a gente prova que até às vezes o diálogo no escrito, ou até o diálogo que se pede por escrito para que se tenha para outros assuntos, muitas vezes não tem. Essa é a verdade, nós temos as comprovações, através dos ofícios remetidos, reiterados, e por aí vai. Bom, falando como eu estava aqui de negociações salariais, enfim, como domingo foi o prazo limitador, fizemos o programa de TV aqui sexta-feira, e nós, já na própria sexta-feira, sábado, já tínhamos informações que estariam tendo problemas lá no Poder Legislativo, que poderia, por problemas entre Executivo e Legislativo, nos projetos de seus interesses, enfim, poderia se correr o risco de repentemente, não ocorrendo os acordos que tem, enfim, de não serem votados os nossos projetos de reajustes que lá já encontravam-se. Não só de nós, servidores da administração direta, como os daqueles trabalhadores pertencentes
as autarquias, a empresa pública da prefeitura, a exemplo do Previpel, do Sanep e da Eterpel, da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas. Bom, aí nós ficamos alertas. Não podemos correr esse risco de, por uma discussão entre poderes, nestas guerra de horas de vaidades, hora de interesses, enfim, os vários adjetivos que se queiram utilizar ou substantivos que queiram ser utilizados, o SIMP já no próprio sábado publicizou em todas as suas mídias, em todas não, as mais visíveis, mais visitadas e de atingimento mais rápido, no caso foi o Facebook. Nós já no sábado, e também através do nosso WhatsApp também, no sábado nós publicizamos lá o convite, mas praticamente uma convocação a todos os servidores para que se fizessem presentes durante todo o dia de domingo, 3 de abril, na Câmara, porque já sabia-se desses riscos que correríamos, de os projetos não serem de repente apreciados, de não serem votados em função de um problema ou outro. Então, com certeza a direção do SIMP era certa, que estaria lá, mas precisávamos também de presença dos municipários em geral e também dos movimentos sociais e sindicais para lá acompanhar essas votações e fazer valer que os projetos lá protocolados entrassem efetivamente em pauta. Pois bem, domingo a direção do SIMP se fez presente lá. 8 horas da manhã o SIMP já estava presente. Pasmem, a direção do SIMP, depois acompanhada obviamente de colegas municipários, dos trabalhadores do Sanep, de conselheiros tutelares que também estavam lá, porque tinham projetos de seu interesse, alguns segmentos do movimento social sindical, enfim, que lá estavam presentes. A grande maioria daquelas pessoas que vocês verão nas imagens que na sequência nós estaremos demonstrando, chegaram lá 8 horas da manhã de domingo e ficaram sem ausentarem-se de lá, sem almoçar, ficaram lá das 8 da manhã até as 18h30, direto na Câmara de Vereadores, pleno domingo, das 8 horas da manhã até as 18h30, direto, sem arredar o pé, sem sair para almoçar, sem nada. E depois, com as imagens que vocês verão, imaginem se nós não estivéssemos presentes. Já estando lá, tivemos muitas dificuldades para conseguir fazer valer a colocação em plenário, em apreciação e em votação dos projetos de reajustes. Foi muito difícil, por uma série de cenários que lá surgiram e que a gente vai explicar ao longo do vídeo, que o Wagner já vai estar quase preparando aí o primeiro vídeo, mas não solta ainda, Wagner, mas já deixa na feição aí o primeiro vídeo. Então, pessoal, quando nós fomos para a Câmara pela manhã, a primeira coisa que nos surpreendeu foi o fato de a Prefeitura, vejam só, a Prefeitura, no próprio domingo de manhã, encaminhou alguns projetos. Vejam bem, alguns projetos de iniciativa do Executivo foram protocolados no domingo de manhã. E a Prefeitura queria que fossem analisados e votados no próprio domingo, sem conhecimento prévio dos vereadores, porque lá pelo seu regimento, após o documento protocolado, minimamente os vereadores têm 48 horas para ter acesso a esses documentos, para poder visualizar, poder se cercar de informações a respeito do teor destes projetos. Então, muitos desses que lá foram protocolados domingo pela manhã, era com o interesse do Executivo que eles fossem votados no próximo domingo. E nós, achando que seriam só projetos de lei de reajustes dos trabalhadores, enfim, vieram outros de contrabando. Vieram outros ali para pressionar o Poder Legislativo para que se passasse a rodo, para que se aprovasse de uma vez. E algum ali a gente já identificou
com grande perigo para os municipários, principalmente e, claro, e especificamente, um projeto lesivo, perigosíssimo para os servidores de regime estatutário, que era o projeto de lei onde a Prefeitura, o Poder Executivo, pedia autorização da Câmara, do Poder Legislativo, para que o prefeito, por decreto, a seu bel prazer, pós-autorizado pelo Legislativo, ele, por decreto, pudesse interferir no equilíbrio, nos recursos do Previpel, com a justificativa de equilibrar os recursos através dos grupos financeiros, financeiro e previdenciário, que eu já vou estar explicando na sequência o que são esses dois grupos, que são grupos que têm recursos capitalizados e que são de contribuição do servidor e para que fins se destinam. Então, quando vai um projeto desta natureza, onde a Prefeitura, em 1 ou 2 parágrafos, só informa isso, pede autorização do Poder Legislativo para que autorize que a Prefeitura, por decreto, possa interferir nos recursos do Previpel, a fim de fazer o equilíbrio financeiro. A Prefeitura manda um projeto sem o cálculo atuarial. O cálculo atuarial é um demonstrativo que a Caixa Econômica Federal faz anualmente para a Prefeitura, onde ela leva em consideração dados estatísticos, biométricos, demográficos. Então leva em consideração o número de mortes, o número de pensões, o número de aposentadorias, a projeção mais ou menos da idade que as pessoas estão vivendo, seja do sexo masculino, feminino. Então, através de um grande número de dados, ela apresenta o seu cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial mostra vários cenários com probabilidade que possam surgir para aquele ano. Dentro desses cenários que a Caixa Econômica apresenta, porque a Caixa tem um setor específico para fazer esse cálculo atuarial, que é dirigido para regimes próprios de previdência dos municípios. No nosso caso de Pelotas, o nosso regime próprio de previdência é o Previpel, para os servidores estatutários. Nesse sentido, o Previpel, instituto responsável pelas nossas contribuições, e são com o objetivo de pagamento de pensões, de aposentadorias, enfim. O projeto inicialmente só apresentava isso, não apresentava cálculo, não apresentava informação nenhuma, tecnicamente. E explicando para vocês, quando o cálculo atuarial é apresentado pela Prefeitura com os cenários que tem, a Prefeitura, com base naqueles cenários apresentados, ela tem que tomar uma posição naquele sentido. Esta posição tomada do cenário que ela deseja optar para a sua política ali de demonstrativo de cálculo atuarial, este cenário aprovado pela Prefeitura, ele tem que ser apresentado ao Ministério da Previdência Social. Só que quando a Prefeitura opta por um daqueles cenários e ela estabelece qual seria a sua política para aquele fim, tudo isso, posteriormente a esse passo, tudo isso tem que ser discutido e analisado, no mínimo por quem? Pelo Instituto Previpel. Tem que ser de conhecimento do diretor-presidente do Instituto, do diretor administrativo financeiro, e todos os conselheiros, todos os conselheiros do Previpel têm que ter acesso a isso aí. Então, o Previpel tem o Conselho Deliberativo, tem o Conselho Fiscal e tem o Comitê de Investimentos, todos eles formados por servidores de carreira do quadro efetivo da Prefeitura, alguns eleitos e outros indicados. Indicados ou pelo Executivo ou pelo SIMP. Nem é pelos dois, pelo Executivo e pelo SIMP. E aí a Prefeitura manda um projeto dessa natureza, domingo de manhã, ela protocola domingo de manhã na Câmara, sem ter qualquer levantamento técnico, sem ter qualquer tipo de informação mais precisa, financeiramente falando, e o diretor-presidente do Instituto sequer sabia do projeto,
diretor administrativo financeiro também não sabia, os conselheiros sequer sabiam, e graças à presença do SIMP e de alguns municipários é que nós vimos que aquele projeto era extremamente lesivo e os vereadores, representantes da base aliada do governo, queriam a todo custo votar aquele projeto, porque entendiam que aquele projeto tinha prazo para ser discutido e votado e o prazo deveria ser domingo. E nós tínhamos certeza que não. Nós, conselheiros, representantes do SIMP, que lá estavam municipários, né, quem entende do assunto, quem acompanha de perto, muito mais do que os próprios vereadores, por sinal, sabia que ele tratava-se de outra coisa. Era meter a mão, sim, no dinheiro do servidor, aquele dinheiro que é descontado 11% todo santo mês do nosso contra-cheque para ir lá para o Previpel. Pois bem, o que é o grupo financeiro e o que é o grupo previdenciário, pessoal, para vocês entenderem? O grupo financeiro, na verdade, lá em 2009, foi necessário, em 2010, na verdade, foi necessário fazer, com apontamento e aprovação, no caso, pelo Ministério da Previdência Social, fomos obrigados a fazer um corte, uma segregação de massas, para a gente poder destinar daqueles recursos, daquilo que é descontado do servidor mensalmente, o que parte seria para um grupo, o que parte seria para o outro, para fins de garantias dos pagamentos das aposentadorias e pensões, seja dos atuais inativos pensionistas, seja dos futuros. Então, o grupo financeiro são daqueles servidores estatutários que ingressaram na prefeitura até dezembro de 2008, ok? Até dezembro de 2008. Esse grupo financeiro, as suas contribuições, aquela mensal de 11%, elas são destinadas para pagar as atuais pensões, as atuais aposentadorias aos inativos. Esse é o grupo financeiro. E o grupo previdenciário são daqueles servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2009, cujo recurso capitalizado, o seu valor, ele é capitalizado, depositado em contas de bancos oficiais. Esse valor, como eu disse, é capitalizado em fundos de investimento e isso gera uma rentabilidade. Esse recurso que não se mexe, ele entra como uma poupança, ele entra e fica lá. Esse recurso é para garantia de aposentadorias e pensões futuras. Bom, o que acontece? Pelo projeto da prefeitura, que não é claro, que é muito resumido, que não respeitou os fóruns prévios legítimos de discussão, que se dá lá no Previpel, enfim, a prefeitura manda um projeto extremamente resumido, sem esses dados, sem nada. E, por essa analogia, quando diz que pede autorização do Poder Legislativo para que este, ao autorizar a prefeitura, permita que o prefeito, por decreto não passa por discussão nenhuma, é um ato administrativo meramente de iniciativa do Executivo e é ele quem determina, é decreto, está no nome, ele decreta. Isso não obrigatoriamente passaria por discussão nenhuma do Previpel. E aí a prefeitura poderia, a seu bel prazer, o jeito que ela quer fazer para esse equilíbrio financeiro. Se seria tirar lá do nosso recurso capitalizado, do grupo previdenciário, de repente puxar para o grupo financeiro. E aí, fazendo essa manobra, a prefeitura não precisaria mais tirar do seu caixa, que obrigatoriamente todo mês ela tem que tirar, na ordem de quase 2 milhões, porque é de sua obrigação, quando, a título de compensação previdenciária, ela tem que aportar esse recurso mensalmente. O que a prefeitura sempre equivocadamente, e eu já ouvi isso na fala do prefeito Eduardo Leite, já ouvi isso na fala do secretário Cruz, equivocadamente e erroneamente, meio que parece até sem entenderem do assunto, sempre trataram isso como déficit. Não é déficit. Antes de serem criados os institutos de regimes próprios de previdências dos municípios, o que acontece? No nosso município de Pelotas, antes de 2000, tinha a Caixa de Pensões. Quando foi criado o Previpel no ano de 2000, o Previpel absorveu um grande número de aposentados e pensionistas sem ter os recursos contribuídos por estes, já que na época eles contribuíam para o caixa próprio da prefeitura, para essa Caixa de Pensões. Então,
o Previpel, sem ter esses recursos, absorveu um grande número de servidores. E aí, a partir do momento que o Instituto foi criado, era este Instituto que passaria, a partir daquele momento do ano de 2000, a pagar tais aposentadorias e pensões. E nas legislações federais que regem a matéria, e numa das leis municipais também, fala bem claro que é obrigação do ente federado, no caso o município, a prefeitura, aportar recurso a título de complementação previdenciária, para fazer aquele recurso mensal. Então não é déficit quando algo é de sua obrigação. Mas nós vamos estar tratando mais disso aí quando chegar o vídeo específico. Eu estou tratando tudo isso antes para não falar sobre esse assunto em cima do vídeo, mas isso foi a grande polêmica do domingo lá na Câmara, foi isso aí que fez com que os vereadores da base aliada do governo, 7 deles, se retirassem do plenário, porque praticamente não concordavam que o projeto fosse retirado de pauta, esse projeto do Previpel. Então se retiraram do plenário, tipo como, bom, nós ficamos bravos, perdemos no plenário, uma votação democrática ali, se era ou não para ser retirado de pauta, vamos retirar o nosso time de campo, porque aí a gente não dá quórum, e aí os outros projetos que são de interesse de reajuste dos servidores e tudo, nós não aprovaríamos. Quer dizer, era praticamente uma negociata que estava querendo ter ali, o que não é nem sequer legal. Então, Wagner, coloca para nós aí, por gentileza, o primeiro vídeo, que é o vídeo do SIMP na Câmara de Vereadores para acompanhar as votações, que foi o domingo que eu me referi, muito obrigado, que é o domingo que eu me referi, que nós ficamos lá desde as 8 horas da manhã até as 18 horas, né? Até as 18h30, até as 6 horas e 30 minutos da tarde. Então, inicialmente, os vereadores estavam se pautando, né, sobre o excesso de projetos que chegaram lá, porque chegou projetos de manhã, em pleno domingo, não só esse do Previpel, pessoal, chegaram outros projetos, vários, na verdade, de contratações emergenciais, que a prefeitura poderia ter feito concurso público para alguns daqueles cargos, ou seleção pública, no caso de regime CLT, e teve outros casos também nesse sentido, outros projetos mais polêmicos. Então aí era o momento que a gente se reuniu com os vereadores para alertar não só do projeto do Previpel, que era extremamente lesivo, e um outro que não tem cabimento, porque todos os órgãos da administração indireta, Previpel e Sanep, tiveram aumento nos seus vales alimentações, seus vales alimentação. O Sanep teve reajuste de 10%, no Vale Alimentação, e o Previpel teve reajuste, os seus servidores, de R$40 no Vale, 2 parcelas de 20. E a Eterpel, a empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, foi a única empresa que não teve aumento no Vale Alimentação, o que é um absurdo, porque além do prefeito ferir a autonomia, não respeitou. Essa colega aí, a Regina, ela é engenheira da prefeitura. Essa é a nossa colega Rose, que é vice-presidente do Sinsapel, do Sindicato dos Servidores da Prefeitura. E aí, pessoal, é o momento que 7 vereadores da base aliada do governo se levantaram quando não concordaram que o projeto do Previpel tinha que ser retirado de pauta. Então, 7 vereadores da base aliada do governo simplesmente se levantaram. Saíram do plenário, isso gerou uma grande revolta, porque os conselheiros tutelares, servidores do Sanep, servidores da rodoviária, Eterpel, servidores da administração direta, estavam ali a partir daquele momento fadados a ficarem com um reajuste zero em seus salários e vale alimentação para quem recebeu, porque esses 7 vereadores simplesmente se levantaram. E se levantaram porque perderam no voto, em pleno plenário, que o projeto do Previpel não poderia ser avaliado em função de tudo isso que eu já expliquei. E aí eles se retiraram, porque aí não dá quórum para os demais projetos. Aí começou o vereador Viana a retornar, é o primeiro ali que retornou, daqueles 7 que se levantaram e saíram, né? Então o povo muito indignado com a postura desses 7 vereadores, porque o servidor não tem nada a ver com isso. O servidor não tem nada a ver com essa história, né, de não ter os seus projetos apreciados, porque um grupo de vereadores não concordou, porque o projeto era de interesse do executivo, então já que não fizeram o que a gente queria, a gente se levanta e sai. Foi assim que alguns desses vereadores pensaram, né, e não pensaram com essa atitude no reajuste daqueles trabalhadores, nas assembleias que aqueles trabalhadores tiveram, respeitaram e aprovaram aquilo que foi oferecido, embora pouco, mas dentro do que se tinha de prazo.
estabelecido para isso. Então isso gerou uma revolta profunda de quem estava presente ali naquela manhã. Aí começam a voltar alguns desses vereadores, né, da base da aliada ali do governo, alguns destes 7 que haviam se retirados, né, todos estes que vocês estão vendo aí nas imagens, o que totalizou um número de 7. Bom, aí os nobres edis já presentes no plenário, foi colocado aí neste momento em votação mesmo, né, a questão da retirada de pauta, enfim, do Previpel, e nessa oportunidade quem aí vos fala é o presidente do CIMERS, aqui de Pelotas, do Sindicato dos Médicos, onde ele, em nome dos médicos municipários de Pelotas, negaram-se, né, a receber a proposta de completivo da prefeitura para os médicos, de R$3.000 e depois indo para R$4.000. Esse momento que vocês estão vendo nós aplaudindo foi com a aprovação da retirada de pauta definitivamente do projeto de lei do Previpel. E aí foi onde causou indignação, porque aí é que o governo, através do seu líder, o vereador Viana, disse que então eles deixariam de analisar as outras mensagens, os outros projetos de lei do Executivo que versavam ali principalmente sobre o reajuste do adicional de risco de vida dos conselheiros tutelares. Então, pessoal, a prefeitura também mandou um projeto de lei, como eu falei, de um completivo, não é um aumento de salário, um completivo para os médicos, né? Completivo este que, somando tudo que o médico ganha, excetuando algumas parcelas, algumas vantagens, somando tudo isso, se ele não chegasse ao valor de R$3.000, a prefeitura complementaria para agora, a partir de maio, e a partir de janeiro aumentaria para R$4.000. Acontece que completivo, ele é uma espécie de concessão. A qualquer momento a prefeitura pode tirar, você não incorpora o valor, você não leva para a sua aposentadoria e qualquer prefeito a qualquer momento pode retirar isso aí. E a prefeitura mandou esse projeto quase que em cima do laço, para ver se os médicos aceitariam. Mas a gente sempre defendeu que não é um problema só dos médicos, são de todos os servidores da prefeitura que têm baixíssimos salários, né? A grande maioria ganha de salário padrão ou base de cálculo muito menos do que o valor do salário mínimo nacional. E assim como os médicos e os outros profissionais da saúde do grupo de técnicos científicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, assistentes sociais, psicólogos, bioquímicos, farmacêuticos, técnicos superiores em educação física, enfim, todos esses trabalhadores também ganham R$1.900, inclusive o médico, né, também vem numa queda livre de seus salários. Então a prefeitura achou que levaria tranquilo a questão dos médicos. Vamos oferecer esse completivo, esse aumento, que para quem tinha tipo 15, 10 anos de serviço praticamente quase não fazia diferença. Esse completivo na prática aumentaria em R$53, em R$60. Então os médicos municipários não aceitaram essa proposta do governo. Já diferentemente dos engenheiros e arquitetos. A prefeitura também fez um projeto de lei, lembrando, são projetos de iniciativa do Executivo, que fique bem claro, o SIMP sempre pediu reajuste, criações de leis, mas que atingem o todo. Então, por isso que a gente sempre bota lá na pauta da database, que o menor padrão salarial, que a menor base de cálculo, seja igual ao valor do mínimo nacional, R$880. Que também profissionais como professores, agentes comunitários de saúde, sejam respeitadas as suas leis federais de piso, que coloque o valor como salário padrão, e aí sim as vantagens calculadas sobre este valor. E por aí vai, né? Nós sempre defendemos isso, a questão de isonomia, a questão de valorização para o todo. A prefeitura é que cria alguns grupos, que cria alguns nichos, claro que o SIMP não vai ser contra qualquer melhoria ou qualquer algo que venha a melhorar para o servidor, claro que nunca seremos contra, mas a prefeitura cria esses problemas desnecessários. Tanto que a prefeitura mandou um projeto de lei, como eu estava falando, de também um completivo na ordem de R$3.000, especificamente para engenheiros, arquitetos e engenheiro de segurança do trabalho.
não só para os pertencentes ao quadro efetivo, mas este completivo também estendido aos contratos emergenciais nos respectivos cargos. Então, nesse sentido, os engenheiros e arquitetos aceitaram e foi aprovado o projeto de lei. Assim como, na oportunidade lá, foram aprovados todos os outros projetos. O aumento do adicional de risco de vida dos conselheiros tutelares, teve um projeto também que aumentou o adicional de risco de vida dos vigilantes do SANEP, né, que trabalham na área de segurança do SANEP. Também foi também criado uma espécie de completivo para trabalhadores da saúde que trabalham lá que trabalham no presídio regional do estado, no presídio regional ali na Coab Tablada. Então, para trabalhadores da saúde que trabalham lá também foi criada uma espécie aí de completivo, gratificação, enfim, e na sequência foram aprovados todos os demais reajustes. O reajuste do SANEP, da Eterpel, da Previpel e de nós servidores da administração direta. Mas repito, a Eterpel ficou sem reajuste do Vale Alimentação, o que não conseguimos entender por quê? Porque todos os anos a Prefeitura nunca respeitou a autonomia financeira destas empresas públicas, autarquias, porque elas têm caixas próprios, então elas poderiam dar reajustes diferenciados. E a Prefeitura sempre determinou que para as mesmas fosse concedido o mesmo percentual de reajuste daquilo que era oferecido para a administração direta. Esse ano ela fez igual, ela também determinou que fossem parcelados os percentuais de reajuste para os órgãos da administração indireta também. Só que não entendemos por que somente a Eterpel ficou sem aumento no Vale Alimentação. E o SANEP e a Previpel tiveram esse reajuste, né? E tantos outros projetos. Também um projeto, no nosso entendimento, bastante polêmico. A Prefeitura, via contrato emergencial, contrato administrativo, ela cria o cargo de secretário de escola com o objetivo de liberar os agentes e oficiais administrativos que desempenham essas atribuições serem liberados para outras secretarias, para outros departamentos. Uma coisa que não há necessidade, porque agentes administrativos e oficiais desempenham atividades administrativas e burocráticas. Nós temos, inclusive, agentes administrativos e oficiais administrativos aguardando nomeação em concurso público. Ao passo que a Prefeitura cria o cargo de secretário de escola, pelo menos no âmbito escolar, ela passa a partir de agora depois a só contratar secretário de escola e não vai chamar mais oficiais e agentes administrativos que estão esperando lá para serem nomeados em concurso. Então, no nosso ponto de vista, é extremamente desnecessário criar um cargo para desempenhar atribuições que já são previstas e existentes em 2 cargos de carreira no nosso município, que é o cargo de agente administrativo e oficial administrativo. Então vejam, se não estivesse o SIMP presente durante todo o dia na Câmara domingo, o SINSAPEL, alguns municipários, os conselheiros tutelares, os movimentos sociais e sindicais, se não estivessem lá, como é que esses projetos seriam aprovados? A exemplo esse do Previpel e tantos outros que poderiam ser aprovados, como até os próprios do que tangem aos nossos reajustes salariais. Então vejam bem, é complicado. Recebi uma mensagem aqui do meu querido amigo João Mastrantônio. Me aposentei... Não, acho que não é o João Mastrantônio, é o João, assinou a mensagem como João. Me aposentei em novembro de 2015. Posso pedir a suspensão da aposentadoria e voltar a trabalhar na prefeitura onde era concursado? João, se tu és do regime estatutário, depois que tu te aposentou, tu não pode continuar trabalhando ou voltar para trabalhar. Isso é uma prerrogativa de trabalhadores CLT, de regime seletista. Trabalhador que é de regime CLT, ele pode aposentar-se, reunindo as condições de idade e tempo de contribuição, e ao mesmo tempo ele pode continuar trabalhando. Trabalhador de regime estatutário não pode. Depois que se aposentou mesmo de vez. O que pode o servidor estatutário é ter o direito ao abono permanência, que é você ter a devolução daquela contribuição dos 11% mensalmente para a Previdência, e você trabalhar compulsoriamente, que agora foi mudado a lei federal, que antes a aposentadoria compulsória era de até 70 anos de idade,
agora está autorizado para que se trabalhe, quem quiser, estatutário, até 75 anos de idade. Então, quem quiser trabalhar no serviço público no regime estatutário, agora pode trabalhar, se quiser, com até 75 anos de idade. Bom, Wagner, coloca para nós aí o segundo vídeo, que é a reunião do SIMP lá na Câmara sobre o Previpel. Essa reunião foi quarta de manhã, lá na Câmara, que é para tratar de aquilo que eu falei para vocês, pessoal, lá do Previpel, né? Então, quando teve a votação lá na Câmara no domingo, ficou acordado que a Câmara botaria em votação na quinta-feira o projeto este do prefeito a respeito do Previpel. Então lá a direção do SIMP, conselheiros do Instituto, tanto do Conselho Deliberativo, Fiscal, Comitê de Investimentos e alguns vereadores, nós debatemos e deixamos claro o perigo que se tinha da Prefeitura mandar um projeto neste sentido de mexer nos recursos do Previpel. E, como eu falei, se a Prefeitura tem o interesse de retirar parte dos milhões que estão capitalizados para as aposentadorias futuras, para puxar para o grupo financeiro, que é a contribuição dos servidores que entraram na Prefeitura até 2008, e esses valores são para custear as atuais aposentadorias e pensões, vocês imaginem, né, um projeto chega na casa pedindo para que a Câmara autorize para que o prefeito faça isso, e aí, no nosso ponto de vista, a Prefeitura, fazendo, se for isso o seu interesse, a Prefeitura deixa de repassar a sua parte, que é obrigatória, que é a título de complementação, de compensação previdenciária, e aí ela pode utilizar em outras áreas, fica lá no seu caixa próprio. Aí acaba, no nosso ponto de vista, sendo uma apropriação indébita, porque se tira recursos capitalizados do grupo previdenciário e puxa para o financeiro, e aí a Prefeitura deixa de repassar a sua obrigação mensal do grupo financeiro, nós vamos ter que utilizar esses recursos que forem trazidos do previdenciário para o financeiro, e aí a Prefeitura, deixando de pagar o que lhe compete, ela está usando a nossa contribuição, o nosso recurso. Então, no nosso ponto de vista, isso é apropriação indébita. E outra, a vida dos servidores estatutários está ali, as vidas estão ali depositadas no Instituto, para garantir o futuro não só de nós servidores, mas dos nossos familiares, dos nossos dependentes. E ali nós não vamos aceitar maneira alguma de qualquer coisa que venha lesar os trabalhadores. E nós estamos muito atentos a isso, e ainda bem que a reunião foi frutífera, os vereadores convenceram-se de retirar definitivamente de pauta o projeto de lei este de iniciativa do Executivo, para que, sim, previamente passe por todos os fóruns de discussão lá no Instituto. Wagner, vamos ao nosso terceiro vídeo. São todos vídeos pequenos, Wagner. Temos tempo tranquilo para abordá-los. Tudo é de 40 segundos cada um, faltam 3. O vídeo, Wagner, por gentileza, da reunião que o SIMP teve quarta-feira à tarde, com a Procuradora do Trabalho, a doutora Rúbia Canabarro, que gentilmente reuniu-se com a direção do SIMP ontem à tarde para tratar de denúncias que o SIMP já havia feito, ações judiciais que o SIMP já havia ingressado na Justiça do Trabalho, daqueles locais da Prefeitura em péssimas condições. Então nós lembramos, né, o Horto Municipal, que a gente já havia feito a denúncia há muitos anos, que lá os colegas trabalhavam sem água, sem luz, sem banheiro, sem nada, caminhavam 4 quilômetros a pé. Lá na época o Ministério Público do Trabalho interviu e determinou que a Prefeitura, enquanto não fizesse as instalações físicas daqueles trabalhadores, que aqueles colegas iriam trabalhar só 4 horas por dia, veículos oficiais os levariam e os trariam, que teriam que ter no mínimo energia elétrica, enfim. Até hoje, passados 2 anos, apenas tem essas condições mínimas. Nós informamos isso para ela. Até hoje a Prefeitura não fez qualquer tipo de construção de vestiário, de banheiro, de refeitório, de alguma melhoria. Também informamos para ela quanto ao prédio do CAPA, que já foi interditado, parte dele há um bom tempo, e ainda permanece lá a Secretaria de Qualidade Ambiental, onde quando chove os colegas não conseguem nem trabalharem, em função que alaga tudo, não tem como utilizar os computadores, impressoras,
por risco de choque elétrico, enfim, informamos que ainda permanece essa situação, porque os trabalhadores da Secretaria de Qualidade Ambiental ainda não foram para o novo prédio alugado, que é o prédio da antiga Coopebra, que fica situado lá na rua Lobo da Costa, onde hoje abriga a Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Lembrando que já esse novo prédio apresenta problemas. Não tem um refeitório para os trabalhadores, vasos e pias, né, soltos, torneiras soltas, cupins e umidade no teto de algumas salas, prédio novinho. Então isso aí nós vamos estar coletando imagens e informações para entregar e judicializar isso junto à Justiça do Trabalho. E por fim também lembramos a Procuradora do Trabalho, aquela questão lá do prédio do Arquivo Geral, lá no Porto, na zona do Porto, que está interditado até hoje e a Prefeitura não fez qualquer tipo de reforma ou melhoria. E por fim também ficamos de levar para a Procuradora um prévio ingresso na Justiça do Trabalho que faremos quanto às escolas de educação infantil que passam por obras e reformas em meio aos alunos, né? Tem escola aí que o banheiro foi feito de telha brasilite no meio do pátio, tem escola que tem uma cortina dividindo a área onde crianças pequeninas estão tendo as atividades e do outro lado da cortina está ali o pessoal de furadeira, marreta e funcionários da empresa falando às vezes até palavras de baixo calão, enfim. Então isso aí nós também ficamos de levar para a Procuradora. Foi de muito grande valia essa reunião com a Procuradora do Trabalho. Vamos colocar agora, Wagner, o nosso penúltimo vídeo, que é de 40 segundos, que é a reunião que o SIMP teve ontem à tarde com o secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Luiz Vanderlan. É importante dizer que essa reunião que tivemos com o secretário Luiz Vanderlan foi para tratar dos graves problemas de condições de trabalho que lá tem na secretaria esta que é junto com a Secretaria de Obras, e aí o secretário já nos apresentou que ele elaborou um projeto, apresentou ao prefeito para que a secretaria fosse toda remodelada ali mesmo na zona do Porto, mas que pelo custo ser muito alto, mais de R$500 mil, a prefeitura preferiu alugar um prédio da antiga metalúrgica, situada lá na Avenida Salgado Filho, a metalúrgica Ioste, onde lá eles vão ter toda a infraestrutura adequada e necessária a partir de junho. Então, em junho, os trabalhadores da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura estarão num novo local alugado e com todas as adequações necessárias, lá na Avenida Salgado Filho. E por fim, Wagner, para a gente encerrar o programa, o último vídeo também, que é o da etapa municipal que ocorreu na verdade hoje lá no IFSUL, né? Essa etapa municipal ocorreu no IFSUL, que é preparatória para o segundo Encontro Nacional de Educação. Essa etapa municipal reuniu professores, trabalhadores em educação, tanto do município, do estado, de instituições de ensino superiores, como as faculdades locais, e ela tira as diretrizes, faz as discussões, né, por um projeto classista e democrático de educação. Lembrando que esse encontro municipal realizado durante todo o dia de hoje, ele é preparatório para o segundo Encontro Nacional de Educação, que será de 16 a 18 de junho, lá em Brasília. Então, muito importante a participação de todos os professores, trabalhadores gerais, né, trabalhadores gerais em educação, independentemente da esfera, se é do município, do estado, da União, que lá se fizeram presentes. Para terminar, quero mandar um grande beijo, um grande abraço à nossa querida amiga e servidora pública, Dona Nessi, que trabalha e é lotada lá na UBS Coab Lindóia, que sempre assiste o nosso programa. Então, Dona Nessi, um grande beijo, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Bom, pessoal, o programa de TV do SIMP encerra-se por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana, prometendo retornarmos na próxima sexta-feira, ao vivo, às 19 horas, aqui pela TVC. Desejo a todos um ótimo final de semana. Fica um beijo, um abraço e tchau, tchau.